Seja bem-vindo ao curso de R para Atuária e Contabilidade. Aula 2, Estrutura de Dados. Então, antes da gente entrar no R de fato, eu quero mostrar a vocês novamente aqui a página do curso, tá? Então, nessa página aqui a gente vai ter o material que está sendo lecionado. Então é github.com /FelipeCLDuarte /R_Atuária_Contabilidade. Semanalmente eu posto aqui os códigos, tá? Para vocês estudarem e praticarem em casa. Além disso, quero mostrar a vocês também alguns livros aí que nós temos à disposição para estudar o R. Frisas que a maioria está escrita em inglês, tá? Então, os bons livros eles são escritos inicialmente em inglês, posteriormente em português. Não temos tantos livros em português sobre o R. Então, o primeiro aqui que eu trago a vocês é Hands-on Programming with R, do Garrett Gralemand. É um livro gratuito, tá? Eu disponibilizei o link dele lá no Classroom e vou colocar aqui na descrição do vídeo abaixo. Então nesse livro aqui você vai aprender a programar em R, tá? Com forma prática, criando aqui jogos de cassino, tá? Jogando cartas, tá? Criando uma máquina, né, de cassino, certo? Os outros livros que eu tenho aqui para mostrar a vocês, eles não estão disponíveis gratuitamente. Então, é só quem adquirir mesmo, tá? Então é o R in Action, segunda edição, Data Analysis and Graphics with R. Esse livro aqui é do Robert Kabakov, é muito bom, ele é bem completo. Ele vai do início até a parte de análise de dados mesmo, tá? Tem estatística e tal. Você vê toda a parte de programação em R, de manipulação de dados avançada e básica. Você vê gráficos, né, do básico do R. Os métodos intermediários que são estatísticos, você vê regressão, variância, tá? Nas variância. Tem as partes avançadas que são modelagem generalizadas, nas componentes principais, séries temporais, cluster. Aqui você vai aprender o R por completo, tá? Outro livro muito bom também é o The Art of R Programming, A Tool of Statistical Software Design, do Norman Matloff. Esse livro já tá bem, assim, já é bem antigo, né? Já tem 9 anos aí, mas ele ainda continua bem atual no que diz respeito ao seu conteúdo. E por fim, temos o R for Data Science, que é um livro do Hadley Wickham, e ele é um livro já mais um pouco avançado, tá? Mas ele ensina de forma bem didática como você desenvolve todo o projeto aí de ciência de dados, tá? Então toda a parte de importação de dados, visualização, manipulação e desenvolvimento de modelos e por fim de comunicação, ou seja, de apresentação dos seus projetos. É um livro que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Vamos entrar agora no RStudio. E vou mostrar a vocês agora na aula 2 de estrutura de dados quais são os elementos aqui que vamos estudar. Temos vetores, matrizes, data frames e listas. Essas são as principais são os principais objetos a serem utilizados no R, tá? Os básicos. Mais à frente, nos cursos adiante, a gente vai trabalhar mais com data frame mesmo, certo? Mas é sempre importante você entender vetores, matrizes e listas. Então, estrutura de dado, o R possui diversas formas de organizar dados escalares, né? Esses vetores, matrizes, data frames e listas. Aqui tem uma figura que demonstra um pouco essa forma de estruturação de dados. Antes disso eu vou fazer aqui a modificação do diretório do meu de trabalho, né, para entrar na pasta do curso, porque quando você abre o R ele está no diretório home, né? Então
Vou dar o set WD aqui e vou para aquela pasta de trabalho. STB1, essa é a minha, lembrando, né? Vocês vão ter os seus diretórios específicos, tá? Para trabalhar com seus projetos. Vou entrar na pasta R, atuária, contabilidade. Então vou dar o get WD. Eu já estou na pasta. Agora, visualmente aqui eu quero também buscar essa pasta, tá? Para ver os arquivos que estão contidos. Documentos, R atuária, contabilidade. Pronto. Eu quero abrir essa imagem. Pronto. É a estrutura de dados no R. Então vamos ver aqui. A figura ilustra muito bem. Ela está no livro R in Action, segunda edição. Então, o primeiro elemento que vamos estudar é o vetor. Então, cada blocozinho desse aqui representa um valor, tá? Um elemento dentro desse vetor. Nesse caso aqui, ele está representando 3 elementos desse vetor. O vetor normalmente é como se fosse uma matriz unidimensional, né? Veja, vocês estão estudando aí matemática, né, os cálculos, e vocês vão utilizar muito essa questão de vetores, tá? Em álgebra linear também. Matrizes. Matrizes são vários vetores aqui concatenados, né? Então, se a gente pensar que o vetor em 3 elementos aqui, ele seria um vetor coluna dessa matriz, né? E nesse caso ela está aqui uma matriz 4 linhas e 3 colunas, tá? Um array, a gente não vou mostrar a vocês explicitamente, mas array é como se fosse uma matriz multidimensional. São várias matrizes aqui, ó, uma atrás da outra, tá? Data frame, ele pode estar aparecendo aqui de forma igual à matriz, mas é diferente. Por quê? Porque as colunas podem ter características distintas. Eu posso ter uma coluna de texto, uma coluna de números, uma coluna de valores lógicos. A matriz não. A matriz ela só pode ter elementos de mesmo tipo, tá? Então, se é uma matriz de números, valores numéricos, é uma matriz de valores lógicos, é uma matriz de texto, caracteres. Não posso combinar dentro da matriz. Ela é mais rígida, mais inflexível. E por fim a gente tem uma lista, como se a gente possa trabalhar com todos os elementos dentro dela. Então ela não necessariamente é organizada em forma de ordem, tá? Então você pode ter um vetor, 2 vetores, 3 vetores, arrays, data frames, listas juntos. Então essa forma aqui de estruturação ela é mais complexa, né? E ela vai envolver diversas operações, tá? Então, inicialmente a gente vai estudar o vetor. Aí eu vou abrir aqui um novo Markdown, vou mostrar a vocês como a gente vai iniciar do zero, tá? O Markdown. Então, posso abrir aqui o R Markdown, criar o documento, mas podemos também trabalhar com o R Notebook, que ele dá uma pré-visualização antes de você renderizar o arquivo e produzir o documento final, tá? Então, vamos trabalhar com o R Notebook aqui. Ele criou, vou apagar tudo que está aqui escrito. Eu vou colocar aqui o título desse arquivo, aula 2, estrutura de dados. Tá? E vou colocar aqui, esse aqui é o cabeçalho, né? Vocês já viram na aula passada. Vou colocar aqui desse tamanho aqui, vetor. Se eu dar um preview aqui, vai pedir para a gente salvar. Vou salvar aqui como notebook, aula 2, nessa pasta, que é só para estudo mesmo, né? Eu vou estar disponibilizando para vocês este notebook completo, tá? Vou até fechá-lo para a gente deixar mais limpo aqui a área de trabalho. Vamos ver o vetor. Então, vou dar um Ctrl S para salvar e vou dar um preview para vocês visualizarem como é que está ficando a nossa estrutura aqui do nosso arquivo. Ele está salvando em HTML, tá? Aula 2 é o título. O primeiro elemento que vamos estudar é o vetor. Então, o vetor seria uma coleção de dados de mesmo tipo, no caso de valores, né? Então, eu vou agrupar diversos valores em um objeto. Esses objetos eles têm que ter o mesmo
tipo. Ou seja, o vetor ele vai ter valores da mesma classe, certo? Então, eu quero aqui dizer a vocês que a gente vai criar um vetor da seguinte forma. Para criar o vetor, utilize o comando, vou até colocar aqui para fazer um destaque, tá como se fosse em código. A gente usa aqui entre as classes. C é uma função, né? C abre e fecha parênteses. Quando você estiver abrindo e fechando parênteses, você está utilizando uma função no R. Então, com os valores separados por vírgulas. Um exemplo aqui. Eu quero criar um vetor com valores de 1 a 5. Então, eu criaria o C, né? C abre parênteses e colocaria os valores separados por vírgula. Então, 1,2, 3, 4, 5. Para rodar esse código, o R não vai rodar aqui, né? Porque eu estou no arquivo RMD, R Markdown. Lembrando que eu poderia fazer isso aqui. Poderia vir no console, né? Copiar o código, Ctrl C, Ctrl V no console. Se eu der o Ctrl Enter aqui, ele não vai rodar porque tem um exemplo, né? Se eu der aqui um espaço e dar o Ctrl Enter, também não vai rodar, porque ele está rodando tudo aqui, esse embaixo desse. Se eu der mais um espaço, ele vai rodar o código, tá? Isso é uma coisa legal do Markdown, é que você pode rodar código tudinho dentro dele sem criar um bloco, mas é importante que você crie um bloco para estruturar o seu arquivo, tá? Então isso aqui não é a forma mais correta não de você trabalhar. Além disso, eu não preciso estar vendo meu console, eu vou ver o resultado do console diretamente aqui no arquivo, então eu vou mostrar a vocês. Para criar o bloco de código tem duas formas, posso criar três formas na verdade. Eu posso utilizar o botão, né, interface, vim aqui, ó, insert, clicar no R, ó. Ele vai criar esse bloco de código aqui, tem três classes, uma chave, R, fecha a chave, dá um espaço e três classes. O que tiver aqui dentro vai ser rodado lá no console e vai apresentar o resultado logo aqui embaixo. Vou apagar e vou mostrar outra forma. A outra forma seria com o atalho. O atalho no teclado. Então você vai digitar aqui, você vai apertar as teclas Ctrl, Alt, I. Então um atalho muito bom. Ctrl, Alt, I, tá? Então vou até deixar registrado aqui para criar um bloco de código. Digite, né? Digite não, desculpa. Aperte as teclas Ctrl, Alt, I, tá? Vou deixar aqui em destaque. Eu vou fazer um preview para vocês verem. Ele fica em destaque aqui, tá vendo? É como se fosse um destaque de código. Mas é para você digitar mesmo. Apertar as teclas Ctrl Alt I. A terceira forma, né, é manualmente, dá um trabalho muito grande e ninguém vai fazer isso não. Então seria digitar as três frases, abrir a chave, tá R, dar um espaço e botar as últimas três frases. Então são as três formas de você criar esse bloco de código que interpreta aqui o código R, tá? Então vamos aqui criar um vetor. Então o vetor seria C, a função C, ela vai concatenar valores, né? Concatenar é agrupar, juntar os valores, e isso cria um objeto chamado vetor. Então vamos lá. Vou criar o vetor 1,2, 3, 4, 5. Estou na linha. Se eu estiver na linha e der Ctrl Enter, ele vai rodar só essa linha, tá? E aí abaixo ele vai mostrar o resultado como se fosse no console. Então o Markdown é interessante por causa disso. Está escrevendo aqui um texto, produzindo aqui um código no R e já tem um resultado associado embaixo. Se você quiser visualizar o preview aqui, ó, do arquivo em HTML, você verá que vai ter o seu texto estruturado, o bloco de código aqui separado em destaque e o seu resultado abaixo. Mais à frente vocês vão ver que a gente pode esconder código,
para mostrar só o resultado, esconder resultado, mostrar só código, ou esconder os dois, tá? Então, para realizar uma operação e lá na frente mostrar o resultado de outra forma. Então, você pode esconder aqui também, ó, o código, hide. Vem aqui em cima, você tem também, ó, hide all codes, né? Se tiver mais um código, ou show all codes, que é para mostrar todos os códigos. Então, são funções bem interessantes. Eu posso criar vários blocos de códigos, tá? Que fica bem intuitivo pra gente. Então eu criei o meu primeiro vetor. Veja que o seu resultado aqui ele mostra, ó, são 5 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Veja que a gente não salvou esse vetor, né? A gente não atribuiu a nenhum nome. Tanto que se eu der um ls aqui, eu vou ter que criar outro bloco de código, Ctrl Alt I, dar um ls, ele apareceu o caractere 0, né? Ou seja, não tem nenhum objeto aqui, tá? Mas eu quero salvar esse vetor com um nome chamado vetor, né? Então eu vou botar vetor e vou atribuir, né, esse vetor de 1 a 5. Então tá aqui. Salvou o vetor, né? Já criou aqui no meu ambiente agora um vetor de 1 a 5 com 5 elementos. E se eu quiser ver o meu vetor, eu vou vir e botar vetor, né? Vou dar o print nele. Então aqui abaixo ele vai mostrar de 1 a 5, tá? Esse UR ele possui diversas formas para você representar esse tipo de vetor. Outra maneira de eu representar esse vetor de 1 a 5 seria eu colocar 1, 2 pontos, 5. E ele vai criar um vetor sequencial de 1 a 5. Tá? Eu não é uma coisa simples da gente trabalhar com sequências, né, numéricas, tá? Então, vou criar outro vetor aqui com outros números para mostrar a vocês que a gente não precisa criar um vetor só sequencial, assim. Eu vou criar um vetor chamado meu vetor, tá? E esse meu vetor vai receber os valores 1, 5, 10, vou botar vírgula, 20. Vou mostrar aqui meu vetor, Ctrl Enter, ele vai mostrar aqui o meu vetor que eu criei agora, de 1, 5, 10 e 20. Um detalhe, se você quiser rodar todas as linhas de uma vez, você não precisa selecionar e dar Ctrl Enter, você pode apertar Ctrl Shift e Enter, ele roda as duas linhas. Veja quando eu cliquei, ele apareceu aqui um verdinho nas duas linhas, tá? Então já temos lá nosso vetor aqui e meu vetor. Então é possível criar também vetores com valores lógicos, tá? Ou booleanos. Lógico, booleano seria a mesma, teria o mesmo sinônimo aqui, ou de caracteres. Então, um vetor de caracteres. Vamos criar agora um vetor de valores lógicos e um vetor de caracteres. Texto, né? Vou botar de texto, fica mais fácil vocês entenderem, de texto. Então, valores lógicos seriam true ou false, verdadeiro ou falso. Então vou botar aqui true, true, false. Vou dar Ctrl Enter e mostrar a vocês que ele criou um vetor aqui, ó, com 3 objetos, com os valores true, true e false. Agora eu quero criar um vetor de texto. Vou botar aqui texto, tem que estar entre aspas duplas, tá? Vou botar oi, vírgula, como, vírgula, vai. Então, criei um vetor com 3 objetos, que o primeiro objeto é oi, vírgula, o segundo é como e o terceiro é vai, interrogação. Veja que o vetor tem objetos de mesmo tipo, tá? Oi, como e vai são textos. E o vetor de cima, que é o primeiro, que eu não dei nenhum nome, não atribuí nenhum nome, é true, true, false. Eu vou só mostrar a vocês que ao criar um vetor misto não vai dar certo. Então tá true e vou colocar aqui oi. Quando eu faço isso, ele vai fazer uma correção e vai atribuir o true a um texto, certo? Vou mostrar de outra forma. Vou colocar agora do 1 e vou botar o texto número, né? Vou digitar aqui número. Veja que ele faz a correção, né? Ele força o número aqui a ser um texto. Aí se eu coloco true e boto 10, ele vai forçar aqui o true a ser número. Então a gente tem ordem de preferência aí, os vetores eles vão forçar os outros elementos
terem como característica um texto, se tiver um caractere, e se não tiver caractere e for número e valores lógicos, ele vai transformar tudo em números. O true tem valor 1, veja aqui, e o false tem valor 0. Tá? Em seguida, eu vou criar um vetor aqui de nomes, né, com vários nomes, para a gente trabalhar aqui e mostrar como a gente pode imprimir esses valores além do print. Então, vou criar aqui um vetor de nomes, chamado nomes. E esses nomes, né, vão receber aqui Felipe, meu nome, Luiz, João e Carlos. Tá? Ctrl Enter, né? Se eu quiser olhar o ambiente aqui, tá? O vetor aqui nomes, tá? Vamos ver. Vou botar aqui o nome, nomes, printar, e ele vai mostrar aqui o vetor com 4 objetos. Então, o primeiro objeto Felipe, o segundo objeto Luiz, o terceiro João, o quarto Carlos. São textos, todos do mesmo tipo. Né? E para mostrar esses valores, a gente pode usar o print, o nomes, como eu fiz aqui, né? Que é a mesma coisa do print, ó, print nomes. Mas a gente também pode usar o cat, né? Foi ensinado na aula extra lá. Cat nomes. E ele vai mostrar aqui só como texto. O cat é interessante para isso, né? Veja que tá um ao lado do outro, sem aspas, né? E sem esse um aqui para representar como se fosse a ordem dos objetos. Então o cat vai permitir que você faça essa junção aí, mostrando tudo em texto, tá? A diferença, né? De fato é que o cat ele tem muito mais flexibilidade, contudo ele não mostra os objetos em sua estrutura, ele mostra como texto. Agora é a sua vez, tá? Você vai pedir para você tentar fazer esse exercício. Crie 2 vetores e mostre-os em seguida. Tá? Então você vai criar 2 vetores e vai mostrá-los. Tá? Ou seja, então você pode usar o print ou o cat, né? Mas interessante é que eu quero que você mostre os vetores separadamente, tá? O primeiro vetor será chamado de ano, enquanto o segundo será chamado de o resultado. Os dados estão dispostos a seguir. Então eu vou colocar aqui os dados, tá? Ano. A gente vai ter aqui uma lista, tá? Uma lista não, um vetor de anos. Eu vou ter 2015, 2016, 2017, 2018 e vou ter resultado, seria 1000 menos 500, 300, 440. Então você vai tentar realizar essa atividade e a gente vai discutir isso na aula da sexta-feira. Tá? Então aqui não é uma forma de representar vetorial do R, tá? Eu estou colocando isso aqui só como se fosse os objetos desse ano aqui. O ano é igual a isso, né? Se você fosse criar como um R, você teria que colocar aqui o símbolo da setinha e o C, né? Eu vou até deixar assim mesmo, que aí vocês vão utilizar da forma correta. A próxima função que eu quero mostrar a vocês é o tamanho. Tamanho do vetor pode ser obtido através da função len. Tá? A função len, ela mostra quantos elementos tem o meu vetor. Tá? Então, se eu quiser saber qual o tamanho do vetor nomes, para acessar esse vetor nomes, eu vou vir usar a função length nomes,
e ele vai dar aqui, mostrando pra gente o número 4. Por que o número 4? O número 4 é que o nosso vetor tem 4 elementos, né? Se eu colocar nomes, printar nomes, ele vai mostrar aqui que temos Felipe, é o primeiro objeto, primeiro elemento, Luiz é o segundo, João é o terceiro e Carlos é o quarto. Tá? Então, ele mostra aqui pra gente a quantidade de elementos do nosso vetor. Ainda eu quero mostrar a vocês outro tipo de operação muito interessante para vetores, que é a possibilidade de você trabalhar com operações matemáticas entre vetores, né? Então, operações com vetores funciona como a gente realiza operações entre objetos, tá? Variáveis. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui dividir o meu vetor por 2, vou utilizar o seguinte código. Criar o bloco de código, né? Vou pegar meu vetor, né? Mostrar até ele antes de realizar a operação. Eu tenho 1, 5, 10 e 20 e vou dividir barra 2, né? Ele vai mostrar aqui para o resultado, pra gente o resultado da divisão de cada elemento do vetor por 2. Então, o interessante é isso, é que ele faz uma operação vetorizada. Isso é muito útil lá para frente e isso também facilita a escrita do código e a velocidade, a eficiência computacional, tá? Eu não preciso, ao invés de eu fazer a divisão de 2 para cada elemento, eu só pego o meu vetor e divido ele por 2. Então ele já vai fazer isso pra gente, ele vai pegar cada elemento do meu vetor e dividir por 2. Mas a gente não precisa explicitamente declarar isso aí, basta pegar o vetor e dividir por 2. E você pode realizar diversas operações, né? Você pode pegar e fazer uma soma, uma subtração, exponenciação, multiplicação, divisão, etc. Diversas operações. Pode realizar aquelas operações lógicas também para avaliar se um vetor é igual a outro vetor, se um vetor é diferente, se um vetor é maior, menor, maior igual, menor igual. Tá? E vamos mostrar aqui, vou mostrar a vocês aqui uma operação com dois vetores A e B, uma soma, e vou pedir para vocês realizarem, praticarem aplicando outras operações entre esses dois vetores. Então, vou criar aqui dois vetores, tá? Vetor A, ele vai receber os valores 1, 2, 3 e 4. E o vetor B vai receber os valores 2, 5, 7, 10. A operação que eu vou realizar é a soma, tá? Então, vou colocar aqui soma entre os vetores A e B. Vou pegar A mais B. O que é que ele vai fazer? Opa, eu esqueci de rodar e salvar os vetores. Veja que os vetores não estão aqui, por isso que ele mostrou. O objeto A não foi encontrado. Então, o que é que eu faço para rodar tudo de uma vez? Ctrl, Shift e Enter. Então, ele rodou a linha, essa linha, primeira linha, a segunda linha, que é salvando o vetor B, e a terceira linha de código, que é A mais B. Então, ele mostrou aqui, ó. Nosso vetor agora tem o primeiro valor 3, que é a soma de 1 mais 2. O segundo valor 7, a soma de 2 mais 5. O terceiro valor 10, que é a soma de 3 mais 7, e o quarto valor 14, que é a soma de 4 mais 10. Então, ele fez elemento a elemento. Então, uma coisa importante que vocês têm que ter em mente é, para realizar, né, as operações, matemáticas entre vetores, você precisa, né, eles precisam ter o mesmo tamanho, né? Então os vetores precisam ter o mesmo tamanho, a mesma quantidade de elementos. Para quê? Porque ele vai realizar elemento a elemento, tá? Então vou pedir para vocês a seguinte atividade: pratique, né? É sua vez de praticar. Quero que vocês façam a subtração A menos B, multiplicação A vezes B, divisão B por A
exponenciação a elevado a 2, a exponenciação a elevado a b, e uma operação lógica, né? Quero que vocês avaliem se a é maior ou igual a b, tá? E aí vocês vão tentar entender o que cada vetor desse vai mostrar para você, tá? O próximo ponto que vamos discutir será a indexação de vetores. O que seria essa indexação de vetores? A indexação é a forma de você acessar os elementos do vetor. Então você vai dar um índice, que seria a posição de cada elemento. Então eu tenho meu vetor aqui, eu vou criar, chamar num vetor numérico, tá? Então eu vou botar vetor num, e esse vetor numérico tem os seguintes valores: menos 1, 2, 5 e menos 30, tá? Então criei vetor num, vou mostrar aqui, vetor num foi criado, ele vai mostrar aqui, ó, menos 1, 2, 5 e menos 30. Para acessar os elementos, o que é que a gente vai fazer? Para acessar, a gente vai colocar, né, o nome do nosso vetor. Então vou colocar aqui um vetor genérico, tá? Vamos abrir e fechar os colchetes, e dentro desse colchete a gente vai colocar as posições de interesse, né, do objeto. Então, no nosso caso temos um vetor de tamanho 4. Eu vou até confirmar para vocês aqui, ó. O len de vetor num, o tamanho dele é 4. Então, o R começa na posição 1, tá? O primeiro elemento tem posição 1. Algumas linguagens de programação, como Python, como o C++, eles utilizam o 0 como posição inicial, mas o R utiliza o 1, tá? Para quem trabalha com matemática é mais fácil, né? Porque o 1 seria o primeiro elemento, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, o I, e esse I é a posição do elemento, tá? Mais um detalhe, esse I, né, o I também poderá ser um vetor. Por quê? Porque eu posso querer, por exemplo, mais de um valor. Posso querer N valores. Então, posso dar um vetor de posições, tá? Para ele mostrar pra gente aqueles elementos que a gente tem interesse. Então, vou pedir inicialmente para mostrar aqui o primeiro elemento do nosso vetor. Então, vetor num. E vou usar aqui a posição 1, tá? Então, quando eu faço isso, ele vai mostrar para aqui, ó, menos 1. O que foi que eu fiz? Peguei o vetor num e acessei a primeira posição. Então, eu acessei a primeira posição, indexei aqui no 1 e ele vai mostrar o menos 1. Se eu tiver interessado agora no terceiro elemento, eu vou colocar aqui 3, ele vai mostrar para mim aqui o 5, certo? Então, veja que é bem simples. Você vai verificar qual é a posição que você tem interesse e vai dizer lá, tá? Ao R. Você vai botar vetor num, ou vetor que você tem, dependendo do nome dele. Abre e fecha colchetes. Dentro dos colchetes, né, coloca a posição, tá? Para acessar mais de uma posição, certo? Utilize um vetor como índice, né? Então, no nosso caso aqui, eu tenho um vetor num e eu quero acessar do primeiro ao terceiro elemento. Então, eu vou colocar um vetor sequencial, né? De 1 a 3. Ele vai mostrar para mim aqui, ó, menos 1, 2 e 5. Primeiro, segundo e o terceiro elemento. A outra forma de a gente acessar isso aqui é vetor num e criar o vetor aqui dentro, né? Uma função C. Eu vou colocar aqui 1, 2 e 3. Ele vai mostrar para mim aqui, ó, menos 1, 2 e 5, tá? Essa forma aqui é mais simples, né? E gera um resultado igual a esse aqui. Então, opte pela forma mais simples de escrever o código. Entretanto, se você tiver interesse em acessar elementos que não são sequenciais, aí você vai ter que criar um vetor mesmo dessa forma. Por exemplo, quero o primeiro e o quarto elemento do vetor num. Então, para fazer isso, eu vou botar vetor num, abro colchetes, coloco a função C, né, que é o vetor, e boto 1,4. Então ele vai mostrar o primeiro e o quarto
elemento. O primeiro elemento é menos 1 e o quarto elemento é menos 30. Tá? Então isso é importante. Vocês vão usar muito essa indexação. É muito útil, né? Indexação é muito útil na manipulação e análise de dados, tá? Vocês vão usar demais isso. Então, outro ponto que a gente destaca aqui é: eu posso acessar os elementos individualmente, né? Então, será possível que eu possa será possível modificar os valores do meu vetor? Sim. Já que eu acesso eles, eu vou atribuir outros valores. Então a gente usa o conceito de atribuição. Então a modificação de valores de um vetor funciona da mesma forma de atribuição de valores, né? Dado a certa posição do elemento. Então eu vou pegar aqui vetor num e eu quero alterar o primeiro elemento, né? O primeiro elemento do meu vetor num é o que? É menos 1. Eu quero colocar como valor 0. Quer dizer que você errou lá na sua estrutura, seus dados, você tinha colocado menos 1 no primeiro elemento, mas o valor correto é 0. Então você vai acessar aqui vetor num na posição 1 e vai atribuir o valor 0. Quando eu faço isso, e peço para mostrar, né, novamente, o vetor num, o primeiro elemento agora que a gente tem é o 0, não o menos 1. Eu alterei, por quê? Porque eu fiz a atribuição. Peguei o valor 0 e coloquei na posição 1 do vetor num, certo? Então isso é muito interessante e muito utilizado. Então vou pedir aqui uma atividade para vocês, tá? Vamos dizer assim que eu quero adicionar dois novos valores, 3 e 100, ao nosso vetor num. Como eu qual seria, né, o código a ser utilizado? Pense um pouco antes de eu dê uma pausa no vídeo e tente pensar nas formas que você criaria esse tipo de vetor. Então, eu tenho aqui duas formas para criar esse vetor, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então eu tenho um vetor num. Vetor num tem a seguinte característica: o valor 0, 2, 5 e 30. Eu posso criar um novo vetor, tá? E colocar vetor num como o primeiro elemento. Mas o vetor num já é um vetor de 4 elementos. Então eu vou ter um vetor que tem 4 elementos do vetor num. Vou colocar aqui 3,100. O que é que a gente espera de resultado? Um novo vetor com 6 elementos. 4 do vetor num, 3 e 10. 4, 5, 6 elementos. 0, 2, 5, menos 30, 3 e 100. Tá? Temos outra forma também. O vetor num não foi alterado, tá? Um detalhe é esse: eu não alterei o nosso vetor num. Então, é possível também a gente fazer da seguinte forma. O vetor num tem 4 objetos, eu vou criar aqui uma posição 5 e colocar o valor 3, e vou criar uma posição 6 e colocar o valor 300. Essa é outra forma, mas não é recomendado, tá? Não é recomendada. Não recomendo esse tipo de operação. Por quê? Ela é mais... você pode confundir bastante na hora de acessar posições, tá? E ela também se eu não me engano, ela é um pouco mais lenta computacionalmente, tá? É importante que você crie os valores, as posições antes de acessá-las e alterar o seu valor. Então aqui a gente está criando um novo vetor. Então ele seria... eu já estou dando as posições, quantos valores ele terá. Aqui não. Aqui o meu vetor não tem 4 posições, eu estou criando uma a mais e atribuindo um valor a ele, tá? Então, quando o código for muito grande, esse processo aqui vai ser bem mais lento do que esse. O próximo objeto que vamos trabalhar será a matriz. A matriz, como eu falei anteriormente, ela é uma
agregação de vetores, né? Detalhe é que a matriz ela precisa ter os valores de mesmo tipo de objeto, então ela é bem flexível. Além disso, você não pode adicionar linhas ou colunas nem removê-las, tá? É uma estrutura fixa. Para criar uma matriz, use o código a seguir. Então, para criar uma matriz, a gente vai seguir o seguinte código: matrix, né, é a função de criar a matriz. O RStudio ele já mostra para a gente aqui os parâmetros dessa função, tá? Então a gente tem data, que vai ser os dados, tá? Se eu não coloco nada, ele vai criar uma matriz de valores NA, tá? Então eu vou criar aqui uma matriz de 1 a 6. Ele vai criar uma matriz com os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O próximo argumento, nRow, tá? É a quantidade de linhas. Row é linhas, tá? Então eu vou criar aqui 3 linhas. E ncol seria a quantidade de colunas. Vou criar 2 colunas. Eu omiti esse terceiro argumento, byRow false, e o dNames null, tá? Então, quando eu faço isso, eu vou criar uma matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu coloco esse argumento que eu falei a vocês, byRow false, né, eu não coloco, eu omito, ele já faz com que a ordem de sequência de criação será por coluna. Então ele vai preencher por coluna. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, se eu criar da seguinte forma, eu vou copiar esse código aqui para agilizar o processo. Então, e adiciono o seguinte argumento: byRow true, verdadeiro, ele vai criar a matriz preenchendo por linhas. Então, ó, eu vou preencher a primeira linha 1, 2, a segunda linha 3, 4 e a terceira linha 5, 6. Tá? Então, a matriz ela tem esse detalhe, a gente tem que dizer qual é a ordem de preenchimento dos valores, tá? E aqui dentro da data eu coloquei um vetor, né? Um vetor de 1 a 6. Se eu criar uma matriz sem data que no caso seria dados, só a quantidade de linhas, ó, nrow 10 e ncol igual a 5, ele vai criar uma matriz aqui com valores NA, 10 linhas e 5 colunas. Então, você visualizou o valor NA para todas as posições, tá? E aí um detalhe, eu criei uma matriz e eu preciso acessar, né, acessar os seus valores. Como é que eu vou saber qual é a dimensão ou o tamanho da minha matriz? Aí nesse caso você vai usar a função dim, né, matriz. Vamos dizer que eu criei essa matriz aqui, vou pegar a primeira matriz, tá? Eu vou dar um nome a ela, eu vou botar aqui M. M é a minha matriz inicial, tá? Opa, desculpa. Então eu vou vir aqui, colocar o código dim M, ele vai dar aqui a dimensão da minha matriz. Quantidade de linhas vem inicialmente e depois quantidade seguida de quantidade de colunas. A matriz M ela tem 3 linhas e 2 colunas. Vou mostrar a vocês, printar ela aqui para vocês visualizarem. Tá? 3 linhas e 2 colunas. Veja que aqui já demonstra pra gente como é que faz a indexação, que é o que eu vou falar agora, né? Como é que a gente indexa e acessa os valores de uma matriz. Então é semelhante ao vetor adicionando uma nova dimensão, né? Então a gente agora vai ter a dimensão de linhas, vírgula, a dimensão de colunas, tá? Então veja que aqui ele está mostrando, ó. Se eu quiser só a primeira linha, seria 1, vírgula, e bota nada depois, tá? Assim, na primeira linha. Se eu quiser a primeira coluna, seria antes da vírgula nada, depois da vírgula 1, tá? Então funciona da seguinte forma: eu vou botar aqui mat, né? Abre colchetes, a vírgula, o que vier antes da vírgula, linhas, né? O que vier após a vírgula, colunas. Então essa é a forma de você indexar uma matriz, tá? Vamos criar aqui uma matriz aqui. Um detalhe que a gente faz, né? Normalmente a gente indexa da seguinte forma: mat e vírgula j na matemática, né? Onde i é a linha,
representa a linha, e J a coluna. Eu vou criar uma matriz chamada MAT. Matriz. A matriz de valores NA, tá? Não tem nenhum valor, com 3 linhas e 4 colunas. E aí eu quero acessar, né, o primeiro objeto, tá? Primeiro valor, ou seja, primeira linha, primeira coluna. Então eu vou botar aqui MAT, abro colchetes, antes da vírgula, quantidade, a linha que eu quero, né? E após a vírgula, a coluna. NA. Por quê? Porque minha matriz ela não tem nenhum objeto, né? Nenhum dado. O que é que eu posso fazer agora? Eu quero alterar o valor. Eu quero adicionar um valor. Esse valor aqui vai ser 2. MAT, agora eu estou atribuindo o valor 2 à posição 1. Se eu acessar a matriz MAT, você vai ver agora que o primeiro objeto dela, a primeira linha, a primeira coluna, tem o valor 2 e o restante tem NA, certo? Então, você percebe que atribuindo as posições à matriz, indexando, né, você acessa os valores e também você pode fazer a substituição. Então, agora eu peço que vocês pratiquem, tá? Sua vez. Sua vez vai ser: substitua o NA da linha 2, coluna 4, pelo valor 1. Certo? Então você vai, peço que vocês façam isso aí, para praticar. Você vai acessar e vai substituir, tá? Linha 2, coluna 4 da matriz MAT. Vou até colocar aqui MAT. Um detalhe também que a gente pode destacar eu até falei, é a omissão, né? Se você quiser omitir ou a linha ou a coluna, ele vai fazer a alteração naquela dimensão por completo, tá? Então, no caso, eu quero alterar a linha toda, a primeira linha. Então, eu vou colocar na indexação da MAT 1, nada, porque ele vai pegar todas as colunas da primeira linha e alterar o seu valor, né? Se eu quiser colocar aqui, alterar esse valor, um exemplo, por 50. Então, todos os elementos da primeira linha serão alterados para o valor 50. Tá? Então, esse tipo de operação aqui pode ser realizado. Da mesma forma, ao contrário, seria coluna. Ele vai pegar toda a dimensão 1 da coluna, né, todos os valores dessa coluna, e vai alterar para o valor 50. Próximo elemento que vamos estudar será o data frame. O data frame ele é mais interessante, mais flexível e é o mais utilizado pelo pessoal que trabalha com R para fazer sua manipulação e análise de dados, tá? Então, como é que funciona? O data frame é semelhante a uma matriz, exceto que ele permite que você adicione linhas, retire linhas, né? É um diferencial muito importante, tá? É semelhante a uma tabela de Excel. Você cria lá na sua planilha eletrônica, você cria uma tabela em que cada linha é uma observação, um indivíduo, uma pessoa, uma empresa, e cada coluna seria uma variável, tá? Além disso, ele permite diversos tipos de variáveis, tá? De objetos entre as colunas, tá? Entre as variáveis, tá? Vou até colocar aqui não variáveis, vou colocar aqui permite vários tipos de objetos entre as colunas, tá? Então cada coluna pode ter um tipo de objeto diferente. E como é que a gente cria? A função data.frame cria um data frame. É simples, né? Então a função data.frame ela vai criar um data frame. Então no nosso caso aqui eu quero criar um data frame com 3 colunas, né? A primeira coluna vai ser empresa,
Então vai ser texto. Vou criar aqui x, y, z. Primeira empresa, a segunda empresa y, qx. Terceira empresa yxx, ixx. Quarta empresa vxy. Segundo vetor vai ser chamado de receita. Esse vetor vai ser numérico e vai ter os seguintes números: 100, 320, 500 e 40. Por fim, o terceiro vetor, né, associado a esse data frame, a terceira coluna do meu data frame vai ser despesa. E aí você vai apresentar os seguintes valores: 85, 300, 390 e 42. Tá? Então, vou rodar aqui, você vai ver que terá à sua disposição aqui os vetores, né? Mas eu vou criar isso como um data frame. Eu vou chamar esse meu data frame de df. Então, df data.frame vai apresentar os seguintes vetores: empresa, vírgula, receita, vírgula, despesa. Então, eu rodei esse df, né? E vou mostrar. Df, ele vai apresentar aqui para mim uma tabela. E essa tabela vai ter a primeira coluna empresa, a segunda coluna receita, a terceira coluna despesa, como eu coloquei nessa ordem, tá? A ordem que eu coloquei aqui foi empresa primeiro, segunda receita, terceira despesa. Cada linha vai ser uma empresa, cada coluna uma variável. Veja que aqui a gente pode até verificar qual é o tipo de variável, né? DBL, double é uma forma bem computacional de chamar número. E aqui está FCTR, que seria factor, tá? Que é uma codificação que ele faz no texto. Para retirar essa codificação e deixar em caractere, a gente pode chegar aqui e colocar o seguinte argumento: string sFactor igual a false. Então ele não vai transformar isso em fator, vai deixar em texto. Vou rodar novamente o df, ele vai mostrar aqui, ó, CHR, ou seja, caractere. Tá? Verifique que isso é no modelo de uma tabela de dados. Eu posso até abrir aqui, ó, para verificar ela. Posso olhar também aqui no meu ambiente data. Veja que eu tenho aqui uma forma de abrir. Ele mostra a estrutura desses meus dados. O primeiro vetor empresa, segundo receita, terceiro despesa. Ainda tem aqui uma visualização também no modelo do Excel. Eu vou clicar aqui nesse ícone e ele vai mostrar aqui uma tabela. Você pode até fazer filtros e tal, é uma coisa bem operacional mesmo, tá? Fazer uma busca por elementos, primeiro coluna empresa, segunda receita, terceira despesa, tá? Então, data frame é uma estrutura bem interessante. Para fazer a indexação, né, acesso aos elementos, a indexação é semelhante a matricial. Então, vou dizer que eu quero acessar a primeira linha da minha tabela, né? Chamada tabela data frame, tá? Data frame de tabela. Então, df, vou colocar aqui colchetes, né? Que era a primeira linha, vírgula, nada. Eu faço isso, ele vai acessar a primeira linha do meu data frame. Vai mostrar aqui, ó, as três colunas: empresa, receita, despesa e o valor. XYZ é empresa, receita 100, despesa 80. Se a gente quiser acessar mais de um valor, né, vamos dizer aqui agora que eu quero acessar primeira e segunda coluna da segunda linha. Então, como que eu faço isso? Eu boto df, segunda linha. Então, segunda linha, primeira e segunda coluna. Como é que eu posso fazer isso? Tem duas formas, né? Eu posso botar 2.2. Ele vai mostrar para mim aqui as duas primeiras colunas e a segunda linha. Eu também posso fazer como df 2,c, crio um vetor 1,2. Né? Então, dessa forma eu consigo acessar aqui a segunda linha e as duas primeiras colunas. Agora, para você praticar, pratique. Digamos que você deseja ver as informações da segunda e quarta empresa. Qual código
você utilizaria? Veja que não tem só uma resposta correta, né? Como eu mostrei aqui acima, você pode implementar mais de um tipo, tá? E aí, outra atividade, né? Continuação. Quero que você também tente. Você verificou que faltou adicionar os dados da empresa UXN. A receita e despesa foram 44 e 80, respectivamente. Então, quero que você digite aqui, né, o código, né, para implementar esse tipo de operação. Ou seja, você vai adicionar o que? Adicionar uma linha, né, uma nova empresa. Então, você vai ter que criar, pense como é que você realizaria essa adição, tá? Veja que você pode fazer a atribuição acessando os valores dos elementos, né? Você vai criar, vai acessar a linha e implementar os seus valores, tá? A outra forma de você acessar as colunas, as variáveis, se dá, né, por meio da utilização, não se dá por meio do símbolo do cifrão, tá? Então você vai acessar uma coluna só. Então eu vou para df, vou colocar o cifrão e ele vai mostrar para mim aqui as 3 colunas. Eu quero acessar a coluna empresa, ele vai mostrar para mim aqui o vetor empresa, tá? Eu quero acessar a coluna receita, ele vai mostrar para mim aqui a coluna receita, tudo bem? Então é uma forma simples, tá? Mas útil também para você trabalhar mais à frente com a manipulação e estruturação de dados. E aí eu peço para vocês também realizarem a seguinte atividade. Façam isso aqui. Calcule o resultado das empresas. Como sendo, né? Você vai criar uma nova variável, uma nova coluna, e ela vai ter a seguinte equação, né? Receita menos despesa. Então você precisará pensar um pouquinho, não é difícil, tá? E aí você vai calcular o resultado das empresas. Então você vai implementar esse código, né, e obter o resultado, né, como sendo a diferença entre receita e despesa. Essas operações são fundamentais para todos os profissionais que trabalham com dados, tá? Por fim, vamos ver as listas. As listas, elas são formas de organizar diversos objetos no R, tá? Então você pode criar combinação de diversos objetos que podem ter tipos diferentes. Então você vai ter vetores, valores, né? Matrizes, data frames, etc. Inclusive lista dentro de lista. Então, ela é bem flexível e por isso ela tem uma certa complexidade. Então, para criar uma lista, use o comando list. É bem simples. Você vai como data frame, né? Sendo que lá você clica data.frame e coloca os objetos. Aqui você vai criar uma lista e os objetos não precisam ter o mesmo tamanho nem a mesma estrutura. No data frame eles precisam pelo menos ter o mesmo tamanho. Vou criar aqui uma lista, tá? E nessa lista eu vou salvar os valores do meu vetor, tá? Eu quero criar uma lista e salvar os objetos vetor num, nomes e a matriz mat. Como é que eu faço isso? Eu vou dar um nome chamado lista, tá? Minha lista vai ter o nome lista.
e vou usar o comando list vetor, dê um nome, tá, a cada objeto, isso é importante. O meu objeto vetor num vai ter o nome vetor, então vetor num. O meu objeto nomes, vou deixar o nome nomes também. E a minha matriz mat, eu vou colocar o nome matriz, então está recebendo mat. Criei minha lista, eu vou pedir para mostrar a minha lista. Tá? Então a minha lista, ela possui, veja aí, tem 3 objetos de tipos diferentes, né? Que o primeiro objeto é um vetor de números, o segundo é um vetor de textos e o terceiro é uma matriz, tá? Matriz com números e espaços assim NA, né? E valores NA, que é valores faltantes, omissos, tá? A indexação de uma lista é mais complicada, é mais complexa. Por que é mais complexa? Porque ela possui diversas estruturas e as estruturas podem variar, né? Então, para acessar o primeiro objeto de uma lista, eu vou fazer da seguinte forma: lista, e vou acessar, então eu tenho que colocar 2 chaves, tá? Então, para acessar o primeiro objeto, entre dois colchetes, desculpa, eu vou colocar 1. Então ele vai acessar o primeiro vetor. Se eu quiser acessar o segundo vetor, não, o segundo objeto, que também é um vetor, custa 2, né? E assim sucessivamente. Se eu quiser acessar a matriz, eu vou colocar aqui a lista, 2 chaves, 3. Então eu vou ter uma matriz. E aí, um detalhe, a indexação dos objetos contidos na lista serão associadas a seu formato, né? Então, por exemplo, a primeira, lista 1, primeiro objeto da minha lista, que é o vetor numérico, né? Vetor. Eles são 4 objetos, é um vetor. Então, como é que eu faço? A partir de agora, esse objeto aqui, lista 1, vai ser um vetor. Então, para acessar cada elemento desse vetor, eu vou usar a indexação de vetor. Então, eu quero acessar o segundo elemento. Ele vai mostrar para mim aqui 2. Eu quero acessar o primeiro e terceiro elemento. Então, eu vou colocar aqui um vetor com valores 1 e 3. Então, ele vai mostrar para mim aqui o primeiro e o terceiro valor da minha lista. Tá? Para realizar a indexação matricial, né, você vai selecionar lista 3 e implementar aqui, logo em seguida, as chaves no formato matricial. Tá? Então, sua vez de praticar. Quero que você implemente um comando para mostrar o nome do João. Então, qual o comando para mostrar o nome João da lista, né? Então tá dentro da lista. Eu quero que você crie aqui, né, comando para mostrar João, né? Isso dentro da minha lista, tá? Qual o comando para mostrar o nome João contido na lista que você criou anteriormente, tá? A indexação, entender indexação é fundamental, certo? Fundamental. Vocês precisam entender esse conceito de indexação para criar novas variáveis, para manipular os dados, para corrigir dados, tá? E a gente está chegando ao fim dessa aula, né? E estrutura de dados. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, né, envie e-mail para minha pessoa, tá? Felipe, então fcld@academico.ufpb.br é meu e-mail institucional da UFPB. E peço que vocês assistam essa aula, né? Pausem naqueles momentos que eu peço para você pausar para tentar resolver os exercícios. E qualquer dúvida a gente pode conversar no Classroom ou você manda um e-mail para mim, tá? Então, bons estudos. E até a próxima.